Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Boa noite, minha gente. A paz do Senhor Jesus. Se vocês puderem ir chamando gente aí, viu? Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Licença aqui, viu, pessoal? Meu amor, tem que desativar ele, senão ele vai disparar. Estamos falando do alarme da igreja aqui. Glória a Deus. Estamos continuando a série A Figura de Cristo. Perdão, a felicidade do fim dos tempos. O alarme atrapalhou minhas ideias aqui. Estamos tratando da a felicidade do fim dos tempos. Ontem nós já meditamos na primeira felicidade do fim dos tempos, né? Que é exatamente ler a palavra publicamente, principalmente o livro de Apocalipse, ler a profecia. Segundo, ouvir, né? E obedecer. Ler, ouvir e obedecer. Essa é a primeira felicidade que a gente meditou ontem, perdão. E hoje a gente vai tratar de uma outra felicidade
que está aqui, que a gente daqui a pouco vai abrir o texto, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão convidando aí os irmãos, as irmãs, as pessoas, para que a gente possa participar da nossa live e receber palavra de Deus. Estou vendo aí Silvana, Érica, estou vendo aí Valdir, povo de Deus chegando na live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Está escrito aqui, ó, está consumado na cruz que nós temos aqui na igreja. E essa frase está lá em João 19:30, quando Jesus bradou o seu penúltimo brado. Antes dele dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus disse, está consumado. Louvado seja Deus. Esse é o nosso marco zero. Sempre lembre disso. Quando você começar e recomeçar a sua vida, sempre comece e recomece no marco zero do cristianismo, o marco zero da fé cristã, que é o estar consumado. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como foi a sua semana, mas uma coisa eu sei: a promessa do Cristo ressurreto se renova a cada dia. E hoje ela está se renovando na minha vida e na tua vida. E a promessa é a seguinte: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia. E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida, a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há, não, para quem está em ti, querido Senhor. Amém, amém, amém. Boa noite para o povo que chegou aí. Deixa eu ver quem é que está aí. Aline, Luciano, acho que é isso, né? Aliás, Lúcia está aí conosco. Aline Padilha. O povo de Deus aí, meu amor, Priscila. Vamos lá, vamos meditar aqui na palavra do Senhor.
a felicidade do fim dos tempos. É o que nós estamos meditando nesses dias, tá certo? E ontem nós falamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, sobre a primeira felicidade. São 7 felicidades, 7 bem-aventuranças, que pode ser traduzido por felicidade. A felicidade do fim dos tempos, a felicidade que está revelada na profecia, porque no versículo 1 do livro de Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo. Olha que expressão poderosa, revelação de Jesus Cristo. Isso significa que o Apocalipse é de Jesus, que ele deu a João, que ele revelou a João. E uma coisa muito importante: boa noite Simone, a paz de Jesus. Jupiara e suas comidas deliciosas. Tudo bom, Jupiara? A paz. Então veja, quem é que está falando isso? Quem é o Jesus Cristo que está revelando esse livro? É o Cristo glorificado. O Cristo que se fez carne, saiu da eternidade, se fez carne, viveu, pregou, sofreu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e se revelou glorificado aos apóstolos, se revelou glorificado a João, aqui no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. E aí hoje nós vamos para a segunda felicidade do livro de Apocalipse. A primeira foi ontem. Meu mano Cabaz, a paz, meu querido. Cabaz está na luta aí, montando a festa. Amanhã é 25 anos de casado. Olha que coisa linda. Bodas de prata. Glória a Deus por essa festa linda, por esse momento especial na tua vida e na de Gel. Parabéns mais uma vez, né? Então, veja bem, o Cristo glorificado está falando para João e revelando a profecia, revelando o fim dos tempos, revelando a felicidade, como ser feliz no final dos tempos. Bem-aventurados, makarios no grego, felizes, abençoados ou muito felizes, pode ser traduzido dessas formas aí, as mais variadas possíveis. Mas a verdade é essa, é feliz, muito feliz quem se agarrar nessas verdades da profecia no final dos tempos. Aí ontem a gente viu, no versículo, capítulo 1, versículo 3, que ele fala aqui assim: bem-aventurados aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a primeira bem-aventurança está em ler publicamente, que a gente viu ontem. Segundo, ouvir. E terceiro, guardar, ou seja, obedecer à profecia. Tá certo? Auriele, boa noite. A paz de Jesus. Catarina, tá certo? Catarina, glória a Deus. Seja bem-vinda, Catarina Queiroz. Então, gente, falamos ontem. Hoje nós vamos para a segunda felicidade. São 7. Hoje estamos na segunda. A segunda está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. 14, 13. Apocalipse, abra sua Bíblia aí, ligue a sua Bíblia, pega um celular, um outro celular, além desse, ou então um tablet, ou então a Bíblia de papel, mas veja aí o que diz a Escritura Sagrada. Então, Apocalipse 14, 13, Apocalipse 14, 13, olha que coisa forte. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Felizes os que morrem no Senhor. Esse texto está se dirigindo literalmente para o contexto da época, para os mártires. Muitos cristãos estavam morrendo no Senhor por causa da fé. Muitos cristãos estavam sendo presos e outros estavam martirizados. Aos olhos humanos parece uma tragédia. Você vê um João Batista decapitado, você vê um Tiago morto a fio de espada, você vê um Estevão morto apedrejado. Quando a gente olha com os olhos humanos, sem ser com os olhos da fé, sem olhar com os olhos espirituais, a gente tem pena desses homens. Mas quando você olha com os olhos das Escrituras, a lente dos Evangelhos, quando você olha com o olhar da fé, você vê que eles são bem-aventurados. É isso que o texto está dizendo. Felizes, bem-aventurados os que dormem no Senhor, morrem no Senhor. E diz assim que o Senhor dará descanso das suas fadigas. Observe que a fadiga de um mártir é grande. Ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi maltratado pela fé. É uma fadiga grande. Boa noite, Fabi Cabaz, boa noite, Fábio, boa noite, Rose, boa noite,
Rose também, tem duas Roses aqui. Rose Medeiros, né? Não sei se é a mesma Rose, mas louvado seja Deus. Olha, já pensou? Então, a segunda felicidade, a primeira nós vimos ontem, a segunda é: felizes os que morrem no Senhor. Morrer no Senhor é uma felicidade. Morrer em Cristo é uma alegria. Porque Apocalipse fala que Cristo vai voltar, Apocalipse da segunda vinda de Cristo, fala que Jesus vai vencer, a igreja vai vencer, mas fala também de muita perseguição à igreja de Jesus. E a gente percebe isso em pleno século 21. Você pode entrar no site da Missão Portas Abertas e você vai ver lá uma lista de igrejas perseguidas em pleno século 21. E aí você percebe, meu irmão e minha irmã, que essas pessoas que morrem no Senhor, segundo o texto bíblico, são felizes, são bem-aventuradas. São pessoas que tiveram o seu passaporte dado por Jesus antes de partir nessa terra. A morte na vida de um cristão, o nome verdadeiro é Páscoa. O cristão, quando morre, experimenta a Páscoa. Ele atravessa o Jordão. Ele vai para o outro lado desta vida. Porque, como a gente viu ontem, o tempo é um pedaço da eternidade. A gente passa um tempo aqui na terra, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 30 anos, uns morrem jovens, outros morrem mais velhos. A questão é, eu passo um tempo aqui. Mas esse tempo que eu passo aqui é um pedaço da eternidade. E para que eu morra feliz, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, para que eu morra feliz, eu tenho que morrer em Cristo. E aí eu pergunto a você, bem rapidamente, papo reto e redentor: se você morrer agora, você tem certeza que vai morrer em Cristo? Eu tenho certeza que eu vou morrer em Cristo. E eu não digo isso porque eu sou melhor do que ninguém, eu sou um pecador. Mas eu digo isso porque a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. O próprio Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, aqui em vida, porque o texto de Hebreus diz que não tem como entregar a vida a Jesus depois de morrer, porque depois da morte segue-se o juízo, não há mais chance, nós temos que entregar a nossa vida aqui. Então observe que o texto está dizendo que quem entrega a sua vida a Cristo aqui nesta vida, morre feliz, porque morre em Cristo Jesus. E aí a gente vai tirar algumas lições aqui desse texto, porque ele, além de dizer que nós precisamos saber se vamos morrer em Cristo ou não, o texto também fala que quando a gente morre em Cristo, nós encontramos descanso das fadigas. Os mártires tiveram muita fadiga. A maior fadiga do mundo é ser um mártir. Mas eu e você temos fadiga também, né? A luta de perseverar até o fim, a fadiga de renunciar ao mundo, à carne, ao diabo. Muitas vezes a nossa alma se cansa de tanto lutar pela fé, mas toda essa fadiga que eu e você temos, a Bíblia diz que haverá um descanso aqui nessa terra, mas um descanso superior ao dessa terra, depois que a gente atravessar o Jordão. Há uma promessa de descanso para mim e para você. Há uma promessa em que eu e você temos paz quando entregamos nossa vida a Jesus. Temos a paz do Senhor. Porque em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Mas por outro lado nós temos uma paz que fica mais plena do que a paz daqui, que é quando a gente atravessa o Jordão. Todas as fadigas dessa vida nós descansaremos no Senhor. Nós teremos o descanso. Lá em Mateus 11, versículo 12 diz assim: o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça se apodera do reino de Deus. E lá no final do capítulo 11 diz assim: Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então observe o seguinte: o esforço que Mateus 11:12 fala, sabe qual é? É confiar em Deus.
Você sabia disso? O maior esforço que o cristão tem que fazer é entregar o Isaac dele a Deus, é entregar as suas obras a Deus, é entregar o seu futuro a Deus, é entregar a sua vida a Deus e viver pela fé no Senhor Jesus. Meu irmão, como é difícil entregar, não é verdade? Como é difícil entregar, mas Deus está convocando você hoje. Qual é a tribulação que você está passando? Qual é a sua dificuldade? Espiritual, emocional, financeira? Entregue ao Senhor os seus problemas. Seja um santo pacificado em nome de Jesus. Seja um homem ou uma mulher de Deus que serve ao Senhor dando o seu melhor nesta terra caída, mas com paz no coração. Porque a melhor coisa do mundo é você ser muito esforçado no que você faz, é você acordar e dar o seu melhor no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, mas com o coração em paz, pacificado pelo Evangelho da graça de Deus. Então observe que o texto de Apocalipse está falando sobre a segunda felicidade. A primeira felicidade que nós vimos ontem é ler as Escrituras, ouvir as Escrituras e obedecer às Escrituras. Em especial, literalmente falando, a profecia. Não é? Segundo, a segunda felicidade, que é a de hoje, é a felicidade de morrer em Cristo. Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque observe que o versículo 11 fala da infelicidade de morrer sem Jesus. Aqui no versículo 11 do capítulo 14, ele diz assim: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Veja que é o contrário. Quem não entrega a vida a Cristo não tem descanso, nem de dia, nem de noite, nem aqui, nem depois. Vai viver atormentado aqui e depois mais ainda. Por outro lado, quem entrega a sua vida a Cristo, vive em Cristo e morre em Cristo, o texto promete descanso. Isso é uma grande felicidade. Que bem-aventurança. Que felicidade maravilhosa. Pastor Morestino, meu mano, seja bem-vindo. Bom ter você de volta às lives. Legal. Então, gente, e aí tem uma outra parte aqui no texto que fala de que as obras acompanham esses homens e mulheres que descansam em Deus. E aí o Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa muito linda, ele diz assim: os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras, mas levam as suas obras para o céu. Os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras, mas levam suas obras para o céu. As suas obras são obras eternas, as minhas obras são obras eternas, ou a gente está fazendo obra para morrer aqui mesmo? Eu tenho pedido muito a Deus que Ele me capacite a fazer obras que atravessem o Jordão. Obras que eu me encontre com ela depois da morte. E a única forma de praticar obras para que você se encontre com ela depois da morte é quando você é justificado pela fé em Cristo Jesus. É quando você é absolvido pelo Evangelho e começa a praticar obras não para alcançar a sua salvação, mas como um efeito da sua salvação. E aí as suas obras se tornarão o que eu gosto de chamar de obras redentoras. Obras redentoras. E não obras mal intencionadas, obras com segundas intenções, né, como se diz. Mas obras redentoras. Obras que vão sair das mãos de alguém que foi absolvido pela eternidade, através do sangue de Jesus, ou melhor dizendo, na eternidade, pelo sangue de Cristo. E que, por causa dessa absolvição, por causa desse perdão de pecados, a pessoa agora vive uma vida diferente e faz a diferença. E essa é a diferença entre justos e injustos, entre ímpios e o justo, como diz a Bíblia. Porque o justo, ele não é justo por causa das suas boas obras, ele é justo por causa da obra de Jesus na cruz, quando ele disse o que está escrito aqui, ó, está consumado.
Então veja que coisa linda. No versículo 12 vai falar sobre a importância do santo perseverar nesse caminho que é o caminho de Jesus. Ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E quem está falando isso? São os céus. São os anjos. É o Cristo glorificado. Está falando para mim e para você. Nesse texto específico, são os anjos que estão falando. Mas essa voz que falou aqui no versículo 13, no caso, é o céu que está falando. Porque a Bíblia diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, uma voz que veio lá da glória, dizendo o que está dito aqui. Boa noite, Vera. A paz de Jesus ao teu coração. Maria Luzinete, boa noite, a paz de Jesus para você também. Então a pergunta que a gente tem que fazer é essa: se você morrer agora, se eu morrer agora, nós morreremos felizes ou infelizes? Felizes ou infelizes? Eu confesso que hoje eu posso dizer que eu morreria feliz. Não por causa das minhas obras, mas por causa da obra de Cristo, que o Espírito Santo me levou a confiar nela, sabe? E cada dia eu tenho pedido a Ele que Ele renda meu coração a esta verdade, a verdade eterna do Evangelho de Jesus de Nazaré. Esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que muda histórias, esse Evangelho que faz com que aquele que morra em Cristo morra feliz. Eu já tive a grata experiência, a dadivosa experiência de ver pessoas morrerem em Cristo, partirem em Cristo Jesus. Muitas vezes no sofrimento de um leito, muitas vezes passando por tribulações, mas eles partem felizes, porque partem em Cristo Jesus. E quando você vai no velório de alguém que partiu em Cristo, é um velório que tem luto, é um velório que tem dor, que tem saudade, mas que tem paz. Um velório que tem paz, a paz do Senhor. Eu fiz o velório de Jude, agora. E eu pude ver um velório em paz. De uma filha, de uma mãe, que antes de partir teve um encontro com Jesus, no Vale da Sombra da Morte. E eu lembro que quando ela foi extubada, e eu a fui visitar, ela disse: pastor, estou tão grata a Deus por estar viva. E de fato, só faz uma declaração dessa com alguém que encontrou o Senhor no Vale da Sombra da Morte. Então, meus irmãos, nós vamos orar nesse sentido agora. Eu quero orar pela sua vida também, tá certo? Orar pelo seu pedido de oração. Quero chegar mais próximo aqui de você, para a gente tirar um tempo de oração. Esse é um assunto importante. Eu estava conversando sobre isso com o Léo, o pai de Bárbara, e com minha esposa ontem, a gente caminhando e conversando sobre esse assunto. Conversávamos sobre morrer. E eu perguntava assim para eles: vocês têm medo de falar desse assunto? Esse é um assunto que um cristão não pode ter medo de falar. Muitas vezes pessoas de outras religiões falam sobre isso muito mais tranquilos do que alguns cristãos mal doutrinados, panicados. Parece que a morte é uma desgraça. Mas o livro de Apocalipse silencia o poder da morte, quando ele diz que é feliz quem morre no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Antigamente eu sonhava em morrer assim. Eu quero morrer pregando a palavra de Deus na igreja, com os irmãos.
Mas eu confesso que hoje em dia eu mudei. Eu tenho pedido a Deus assim: Senhor, que Tu possas me levar em um lugar onde eu possa pregar o Evangelho para quem não Te conhece. E aí eu brinco dizendo assim: antes de ir eu quero levar uns 2. Glória a Deus. Senhor, nós queremos orar nesse momento sobre esse assunto que é um bicho-papão para muitas religiões e para muitas pessoas. Tem gente que quando ouve falar, Pai, no assunto morte, fica panicado, fica desesperado. Mas a Tua palavra diz aqui no livro santo de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo: bem-aventurados os que morrem em Cristo. Felizes. Que felicidade, Senhor. Eu quero Te pedir essa felicidade para os nossos familiares que ainda não entregaram a vida deles a Ti. Pedir essa felicidade para as pessoas que nós amamos, conhecemos, e para todos aqueles que não Te conhecem, para que possam experimentar a justificação pela fé e saber como é dadivoso poder dizer assim: eu vou morrer em Cristo Jesus. Eu não vou morrer nos meus méritos. Eu não vou morrer nos méritos do meu pai, dos meus ancestrais ou de quem quer que seja. Eu não vou morrer nos méritos de um ídolo. Eu vou morrer descansado nos méritos de Jesus. Eu quero partir desta vida com o coração pacificado nos méritos de Cristo e levar para o outro lado as obras desse encontro, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora nós vamos orar. Olha aí, chegou mais gente aí. Hugo, Emanuele, nós temos aí o Marquinhos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Estamos na live onde a gente tem falado sobre a felicidade do fim dos tempos. Falamos ontem, falamos hoje. Essas lives vão ficar gravadas aí na página da Igreja Peregrinos do Evangelho e você pode acessar essa página para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora nós vamos ter um tempo de oração. Queremos orar pela sua vida nesse momento. Amém? Pode colocar o seu pedido de oração aí. Se Jesus aparecesse para você agora, e Ele está aí ao seu lado. Ele está aí ao seu lado, espiritualmente, pela fé, mas digamos que Ele aparecesse fisicamente para você e perguntasse assim: o que queres que eu te faça? Valdir, o que queres que eu te faça? Silvana, Hugo, Emanuele, o que queres que eu te faça? Não é? Marquinhos, o que queres que eu te faça? Priscila, o que queres que eu te faça? Vera, Maria. Vão colocando aí o pedido de vocês, que à medida que vocês forem pedindo, a gente vai orando. Amém. Silvana, Senhor, pede, eu vou estar orando de olhos abertos, tá? Para ler os pedidos. Senhor, Silvana pede aí pela saúde da sua família. Ministra saúde neste lar. Unção de cura, em nome de Jesus Cristo. Vai derramando, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és aquele, ó Pai, que derrama saúde abundante sobre nós. Abençoa o Teu povo, abençoa a saúde da Tua igreja, abençoa a vida da mãe de Priscila, do pai de Priscila, a vida de Pri, o amor da minha vida. O Senhor sabe tudo que ela tem passado, que nós temos passado, e a gente quer Te entregar isso, Te entregar com as nossas fraquezas, nossas limitações. Estamos Te servindo com o que temos, mas sabemos que o Teu poder é quem sustenta tudo. Então, Pai, cuida de tudo, em nome de Jesus. Vai cuidando, vai derramando graça soberana sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Quero Te pedir agora pelas famílias que aqui estão representadas. Vai derramando graça sobre cada família aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai, Senhor, derramando graça, vai derramando força, vai derramando restauração de casamentos, vai derramando, Senhor, cuidado com os filhos, em nome de Jesus. Maria Luzinete pede aqui pelos seus enteados. Abençoa, Senhor, os enteados de Maria Luzinete, Pai. Que o Senhor esteja derramando sobre eles a bênção de Pai Celestial, a bênção da nossa irmã Nete. A irmã Nete, olha aí, é Nete que está aqui. Glória a Deus.
Olha aqui, Cibele, Senhor, está pedindo por mais fome, sede da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, Tu sabes que se Tu não nos provocar, a nossa carne não deixa a gente te buscar. Então nós te adoramos pelo Teu Espírito Santo que nos habita, porque Ele nos acorda para orar mais cedo, Ele nos provoca para a gente ler a Bíblia, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós nem sabemos orar, mas o Teu Espírito ora por nós. E nós te adoramos, porque o Teu Espírito ora no nosso lugar. E Ele nos provoca a orar. Vem gerar fome, vem gerar sede, vem gerar anseio pela Tua palavra. Senhor, o mundo tenta nos seduzir, Senhor, a carne tenta nos trair, e o inimigo tenta nos enganar. Livra-nos do mal e nos abençoa. Abençoa a Tua igreja, abençoa o ensaio do louvor que vai ter daqui a pouco, abençoa os projetos de evangelização social, de educação cristã, abençoa o povo de oração, levanta cada dia mais um exército de oração para estar orando uns pelos outros, orar pelo Brasil. Abençoa o presidente da República, Jair Bolsonaro, a sua esposa, os seus filhos, abençoa todos os seus ministros que trabalham neste governo que Tu constituíste, abençoa os governadores, abençoa os deputados estaduais, federais, os vereadores, os prefeitos. Abençoa, meu Deus, os poderes públicos desse país, o poder público de um modo geral. Abençoa o legislativo, o executivo, o judiciário. Abençoa o poder privado, as empresas, para que haja uma harmonia, Senhor. Tira dos homens a ganância. Muitas vezes os governos querem impostos altíssimos, sugam do povo. Os empresários, Senhor, querem lucros altíssimos, e aí o povo fica oprimido no meio de tanta sede, parece uma sanguessuga. Ó, meu Deus, dá um coração mais generoso, para que o povo possa ter a oportunidade de ter uma alimentação melhor, uma educação melhor, uma saúde melhor, uma segurança, uma estrada melhor, uma qualidade de vida melhor, e todo mundo possa dividir um pouco das coisas. Senhor, nós te pedimos pela Tua igreja, pela Tua noiva, que no meio desse processo que está acontecendo no mundo, no Brasil, o Senhor levante a Tua noiva, levanta a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que Tu, ó Deus, chamaste para ser a Tua noiva, o sal da terra e a luz do mundo, Tu disseste. Ajuda-nos como igreja. Nos abençoa no restante dessa noite, no restante desse dia e nesse final de semana. Em nome de Jesus, amém. Estaremos de volta segunda-feira às 18 horas, se assim Deus permitir e com a sua graça maravilhosa. Eu quero repetir para você, para a gente concluir a live de hoje, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e veja que palavra linda, que é a bênção chamada apostólica ou bênção trinitária. Eu quero ler essa bênção para mim e para você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. O Espírito Santo quer ter comunhão com você. A comunhão do Espírito Santo. Dê um lugar de honra ao Espírito Santo na sua vida. Dê um lugar de honra ao Espírito Santo no seu casamento. Talvez seja isso que está faltando para o seu casamento superar as crises. Dê um lugar de honra ao Espírito Santo no seu ministério, nos seus dons e talentos. Dê um lugar de honra ao Espírito Santo nos seus estudos. Você está sem força para estudar, sem força emocional, sem força espiritual, até força física. Dê um lugar de honra ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar criatividade. O Espírito Santo vai te dar força mental. O Espírito Santo vai te dar uma inteligência. Ele vai capacitar os potenciais que Deus colocou sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, o teu fim de semana. Beijo no coração de todo mundo. A paz de Jesus. Quando você for deitar hoje, você coloca a sua cabecinha no travesseiro assim, fecha os olhos. Pelos olhos da fé você exercita com o seu mundo imaginário. Em vez de ficar imaginando bobagens, imagine coisas extraordinárias. Deite e diga assim: eu vou dormir nos braços, nas mãos, no colo do Cristo glorificado, aquele que é o mais que vencedor e que vai voltar para buscar a sua igreja. A paz, minha gente,
Bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira nos encontramos com a graça de Deus às 18 horas. Até segunda.